Bom, enfim, bom, gente, boa tarde. Estou aqui apenas com o aluno Ira, Iranildo. Vamos começar aqui a aula de Química hoje, aula do terceiro ano. E a gente vai dar continuidade ao assunto dos compostos orgânicos, agora, mais específico, agora focando nas reações que esses compostos orgânicos fazem. Iranildo, infelizmente, você é o único que está aqui presente, é o único que pode tirar dúvida pessoalmente, assim, na hora da aula. Então, qualquer dúvida, não está entendendo, se você quer que eu explique de outra forma, não está pegando a ideia que eu estou tentando colocar, você pode parar, pode fazer pergunta no chat, pode ligar o microfone e falar, tá certo? Os outros, infelizmente, quem não pode estar presente não pode fazer o mesmo, mas vou disponibilizar o mesmo material que eu estou dando na aula, vou disponibilizar a gravação no YouTube e é moleza de assistir. Então, não tem desculpa de dificuldade para assistir. Então, se tiver qualquer erro aí ou qualquer caída de internet, aí, depois que você me comunique, tá certo? E vamos lá para a aula de hoje. As aulas de hoje, como eu falei, né, a gente vai dar continuidade, só que hoje com as reações orgânicas. As reações orgânicas, já vem essa palavra reações, realmente vai acontecer sempre na química, né? Vai ter os reagentes e no final vai ter os produtos. Sempre na química, quando você vê reações, sempre tem que lembrar de reagentes e produtos. Reagente é aquele material que eu tenho no início, aquele material que vai reagir. E no final a gente tem os produtos, né, que é o produto, a coisa final que a gente quer com aquela finalidade de juntar aqueles reagentes. Então, o que são reações orgânicas? Como todas as moléculas existentes, os compostos orgânicos também reagem entre si para se tornarem mais estáveis, produzindo assim outro composto. Não tem nenhum segredo, por enquanto, as reações orgânicas elas acontecem para ter para a gente obter um certo produto e para buscarem a estabilidade. Só que quando a gente fala de estabilidade é uma coisa que vai acontecer espontaneamente, porque todo composto ele procura ficar estável da sua melhor forma possível. Essas reações podem acontecer de várias formas, por substituição nucleofílica, que pode ser que a gente pode chamar, né, de SN1 e SN2, são duas, mas vocês vão entender a separação dessas duas e por que são duas. Eliminação é um e é dois também, como a substituição são duas. A reação de combustão, que é a famosa queima, que a gente chama, né, a combustão, e da oxidação. A oxidação é a perca de elétrons, né, de forma um na oxidação um perde e outro recebe. Isso acontece, a gente conhece a oxidação, a mais famosa que a gente conhece é as oxidações dos metais, né, que ocorrem naturalmente na natureza, quando eles estão lá, os metais de forma assim livre mesmo, se a gente perceber sempre vem o famoso enferrujado metal. Então tem metais que enferrujam mais rápido, tem metais que demoram, não reagem tanto com o oxigênio do ambiente. Mas essa reação agora de oxidação, a gente não vai falar sobre os metais, mas sim de compostos orgânicos. Por que estudar, né, as reações? Bom, a gente estuda as reações, elas são importantes, porque os compostos, eles seguem essas reações para a gente ter os nossos alimentos, para ter os nossos medicamentos, os fármacos, os famosos fármacos, os cosméticos, utensílios domésticos, brinquedos, automóveis, combustíveis e assim por diante. As reações orgânicas acontecem para justamente produzir esse tipo de material. Eu acho que o vocês não sabem, eu acho, provavelmente, mas a reação, a substância, assim, o objeto que a gente mais vê que é produzido a partir de reações orgânicas é o plástico. E o plástico que eu falo é realmente o plástico mesmo que a gente tem em todos os nossos materiais. Seja ele um copo, um, um material de nosso notebook, assim, o meu notebook ele é
tem a sua parte, o hardware, que a gente chama, né, que são as peças, e tem coberto por uma parte preta, que é de plástico. Então, esse plástico é produzido a partir de polímeros, que são substâncias orgânicas, e a partir de reações com esses polímeros a gente obtém o plástico e vários tipos de plástico, né? Vários outros tipos de plástico, seja ele mais resistente, plásticos que aguentam mais a ser congelados, outros plásticos não aguentam ficar tanto tempo expostos ao fogo. Então, de vários tipos. Então, essa manipulação de você conhecer as reações orgânicas, ele dá isso a você, esse potencial de você produzir alguma coisa. E você conhecendo as reações e podendo manipular elas, você sempre pode o quê? Manipular. Um exemplo que eu gosto de dar é aquelas Tupperware, aquela marca Tupperware, eles têm um plástico muito mais resistente do que outros plásticos que a gente compra que não é dessa marca, que a gente compra até mais barato. São plásticos que quebram facilmente, seja ela por queda ou por você coloca em coisas que não pode, tipo no congelador, ou você deixa muito tempo exposto a um ambiente muito quente. Aí o que é que acontece? Aquele plástico ali ele não é tão resistente, ele quebra mais facilmente do que o Tupperware. Então, o investimento dessa marca foi justamente em pesquisa. E em pesquisas em quê? Em polímeros em reações orgânicas. Os cientistas lá estudaram um método de deixar aquele plástico mais resistente, mais duradouro. E eles faziam isso a partir de quê? De conhecimentos sobre as reações orgânicas. Então, é para isso que a gente quer entender, né? Busca entender essas reações orgânicas. Por quê? Porque ela está presente na vida da gente. Como as coisas são produzidas, né? Como a gente tem hoje em dia as reações do plástico. E a gente vai falar mais sobre essas reações que produzem as coisas lá no final da aula, que hoje a gente só vai falar. Vamos focar só dentro dessas quatro reações orgânicas, hoje a gente só vai focar nessas duas, que são as de substituição nucleofílica SN1 e SN2 e a de eliminação E1 e E2. A de combustão e oxidação a gente vai ficar para a próxima aula, acho que a gente vai... Eu decidi deixar apenas mais uma semana de aula, que vai ser a próxima segunda. Então a gente só vai ter aula a próxima segunda, e a próxima segunda eu mando a atividade, e vocês fazem, e na outra semana já não tem mais aula. Depois que eu corrigir as atividades, colocar as notas, aí vai vir no dia 21, vai vir a prova processual, que é o famoso prova final, né? Que hoje em dia eles buscam colocar um nome mais bonitinho, mas dia 21 a gente tem essa atividade, caso quem não conseguir passar, né? Com a nota, com todas as notas, aí infelizmente dia 21 vamos ter que nos encontrar, não sei se virtualmente ou presencialmente, eu ainda tenho que ver isso com a escola, mas enfim, temos mais essa aula e mais outra aula, infelizmente esse ano, e a gente vai fechar esses dois assuntos de reações. Bom, o que precisamos saber desse assunto, né? Voltando para a aula. A gente precisa saber sobre as reações SN1 e SN2. Como eu falei, a gente vai focar nessas quatro tipos de reações, né? São dois tipos de reações que se dividem em quatro. Há dois tipos de substituição nucleofílica em carbono saturado. A primeira, de primeira ordem, que a gente chama de SN1. E a segunda, de segunda ordem, SN2. E como é que os químicos, eles fazem, mostram, reproduz essa reação? A gente sabe que o que acontece ali dentro de um recipiente de reação, a gente não consegue ver microscopicamente. Então, o que é que os químicos fazem para deixar essa reação de forma legível, né? Traduzir ao que está acontecendo em um recipiente ali que está reagindo. Eles fazem a famosa reações químicas. E aqui nas reações químicas, sempre no direito a gente tem, na esquerda a gente tem os reagentes, na direita a gente sempre tem os produtos. Então, o que é que está acontecendo aqui nessa reação de substituição
que vai, por enquanto, esse aqui é uma representação dos dois. Por que uma representação dos dois? Porque tanto a SN1 como a SN2 acontece dessa forma aqui. Uma, uma molécula, uma molécula que a gente aqui está chamando de Bl, e Bl é base de Lewis, mas uma molécula, ela vem aqui, ó, e ataca um carbono que está ligado a mais outros quatro compostos. E quando há esse ataque aqui, o que é que acontece? O átomo que atacou, a molécula que atacou o carbono, entra na molécula que estava o outro composto, e esse composto aqui, ó, que estava inicialmente ligado, ele é liberado de forma espontânea. Então, no resumo de uma substituição nucleofílica, o que é que acontece? Há um ataque no carbono e há uma saída, e o carbono que atacou substitui o outro. É isso, por isso que vem esse nome de substituição. A mesma molécula que ataca substitui uma que sai espontaneamente por causa desse ataque. E isso parece um pouco difícil de entender, essa questão do ataque, mas são questões eletrônicas. Um é atraído pelo outro. Lembrando que a gente existe peças positivas e negativas, né? Porque quando existem eletronegativos é porque eles têm mais elétrons do que prótons. Quando eles estão na sua carga positiva, eles têm mais prótons do que elétrons. Se eles estão tendo essa atração, se está tendo esse ataque, então quer dizer que não tem uma repulsão. Então, se não tem uma repulsão, não tem uma atração. Então, um é negativo e um é positivo. Isso aqui são coisas fáceis que a gente aprende desde pequeno, que se a gente pegar dois ímãs, né, por eles terem o mesmo polo, ou eles são só positivos, ou eles são só negativos, você, não importa o que você faça, esses ímãs nunca vão se juntar. Então é justamente isso que acontece. Não tem uma repulsão, tem uma atração. Se atrai, então ele é como se chamasse esse átomo para atacar ele, porque ele quer fazer essa reação para ele ficar mais estável e, infelizmente, para essa reação acontecer, um tem que sair. E o que mais sai é o átomo mais forte, mais fácil de ser retirado, que no caso aqui é o cloro, o Cl, que eu estou representando pelo Cl. Então, substituição, acontece um ataque e há uma troca de um átomo ou de uma molécula pela outra. Não tem, claro, a gente estuda todas essas fases, não acontece, isso é um resumo. Um ataca e outro sai. Só que acontece em partes. Isso acontece em partes. Só que não vai nos interessar estudar todas essas partes. O que vai nos interessar é justamente isso, saber o que é uma reação de substituição. Quando a gente olhar ali e ver, ó, um está entrando e outro está saindo, a gente fala, ó, tem uma reação de substituição ali. Então, isso já é o nosso propósito, de saber que essa reação acontece. E qual é as características dela, né? Porque não sei se você fez, acho que o Iranildo está aqui, não sei se você fez o Enem, Iranildo, não sei se, não vi ainda as questões do Enem, Eu fiz, fiz. muita fez. Uhum. Não sei se, por não ter visto ainda as questões do Enem, eu não sei se caiu questões a respeito de reações orgânicas, mas sempre cai na vez que eu fiz o Enem em 2018, não, 2017, caiu reações orgânicas. E são coisas que você às vezes assusta, mas são coisas simples que ele às vezes ele só faz uma pergunta fácil como essa. Qual a diferença entre um substituinte? O que acontece numa substituição? Aí você olha ali, às vezes ele bota uma reação e tá lá, o que está acontecendo? Aí você tem que responder, né? Claro que o Enem sempre bota um texto bonito, mas sempre quando você for focado e saber realmente o que ele está pedindo, às vezes é só o quê? Saber o que está acontecendo, se é uma reação de eliminação ou uma reação de substituição. Então, é importante saber. E também, claro, para nossa vida, né, cotidiana. Bom, voltando. Aqui eu coloquei escrito tudo o que eu falei agora, né? A imagem acima representa uma reação típica, resumida de como funcionam as reações de substituição. O Bl, que a gente costuma chamar de base de Lewis, está atacando o carbono central da molécula orgânica. E, detalhe, essa molécula aqui, ó, que contém carbono, que a gente chama de nucleófilo, é a substância que está recebendo esse ataque, o carbono que está recebendo esse ataque, faz parte do nucleófilo.
E como resultado desse ataque, o átomo de Cl, o cloro ionizado com carga parcial negativa, ou seja, apresenta mais elétrons do que prótons, então, lembrando do que eu falei já, sai de uma forma espontânea da molécula que estava ligada e a base de Lewis toma o seu lugar na ligação. Um resumo daquilo que eu falei e o resumo do que está acontecendo aqui nessa reação. Basicamente, o que acontece nas reações SN1 e SN2 é isso. Há um ataque na molécula, mas necessariamente o carbono, e o átomo que estava na molécula sai com um par de elétrons e o composto de ataque, comumente chamado de base de Lewis, toma o seu lugar na molécula orgânica. Então, esses nomes também, ó, tem que ser uma coisa que tem que ser aprendida também, saber diferenciar o nucleófilo, qual é o grupo de ataque, qual é o grupo de saída. Esse tipo de coisa é importante você saber. E agora vem a diferença entre o SN2 e o SN1. Em toda reação orgânica que vai por esse caminho, por substituição, sempre há a reação indo pelo caminho do SN1 como no caminho do SN2. Mas o que é que vai ter de diferente nisso? Na reação ali, o que é que vai ser importante? Qual delas vai ser mais importante? Aqui predominar, aqui fazer mais, sabe? E as duas seguem basicamente o mesmo caminho. A única diferença entre elas é que um tem um estado de transição, que é a SN2 tem um estado de transição, e ela depende tanto da concentração do substrato quanto a do nucleófilo. Substrato é a molécula que está é o carbono que está na molécula do nucleófilo. Já o SN1, ele não tem estado de transição, ele acontece de uma forma direta. A substituição e o outro já sai de uma forma que direta, não tem um estado de transição. E a reação SN1, ele só depende do substrato e não do nucleófilo. Lembrando que o nucleófilo é essa molécula por completo. Então, basicamente, a diferença entre um e outro é que um acontece de forma direta. Ó, aqui eu coloquei uma imagem que está simbolizando um gráfico de uma reação SN1. Ela acontece de forma direta aqui. Tá o, os reagentes aqui, que é essa molécula aqui orgânica, que está junto com o Br, que é o bromo. Aí vem essa molécula de água para atacar aqui o carbono. Esse carbono está aqui no meio. E vai acontecendo a reação. Vai acontecendo a reação. Não tem esse estado aqui. Ele passa direto. Ele basicamente não para. Ele só acontece porque vai chegar um momento onde vai ficar os dois em seu ponto intermediário, mas é uma coisa rápida, então não tem essa diferença. Continua e no final aqui, ó, houve a substituição. O OH entrou e saiu um hidrogênio da água aqui e o Br que estava na molécula orgânica. Então, nas reações SN1, é um estado direto, sai dos reagentes para os produtos sem precisar passar por esse estado de transição. Aqui, ó, coloquei os exemplos, como a gente pode mostrar as reações SN1 de uma forma direta. Aqui está a reação orgânica, aqui está o grupo que vai atacar e aqui está o seu produto. Esse composto aqui de baixo, ele está apenas, lembrando, se está acima, eles fazem parte dos reagentes, vão fazer parte daquela reação. Se está embaixo, quer dizer que é aquele meio que essa reação está acontecendo. Poderia ser água, mas aqui no caso é o ácido, acho que hipossulfúrico. Esse aqui é o ácido hipossulfúrico e o que está acontecendo, essa reação aqui, ela está acontecendo dentro desse meio, do ácido. Tá lá o ácido, aí colocou esses dois reagentes aqui, e no final vai ter esse daqui. Isso tudo em meio ácido. Isso aqui quer dizer que estão dentro, a reação está acontecendo dentro de um ácido. Já aqui, ó, a água vai reagir com essa substância aqui, o Cl vai sair, vai entrar o OH, e vai sobrar um H+, e um Cl-, que aqui não colocou no
nos produtos, mas vai acontecer. Se a gente lembrar sempre daqui, ó, sempre vai ter uma substância a mais. Porque na reação, não, esse Cl aqui ele não vai sumir, nem aqui, como se fosse ele tivesse sumido. Ele não vai sumir, ele vai estar aqui como o Cl menos, como nessa reação aqui. Só que aqui eles optaram, esses autores dessa imagem optaram em não colocar, são apenas a reação de substituição. Mais uma vez aqui, ó, isso aqui são dois compostos grandes, ó. O que vai acontecer aqui? Essa molécula todinha aqui vai entrar no lugar dessa daqui, vai entrar aqui, ó, o que aconteceu, e vai sair esse hidrogênio e essa molécula aqui, e vai se formar uma água. Porque um hidrogênio com um OH fica H2O. Então, essa molécula vai se juntar com essa de uma forma de substituição, vai formar essa daqui mais uma água. Eu acho que vocês conseguem compreender, né? Essa substituição, essa saída de uma forma aqui e acontece isso aqui. Qual foi a substituição aqui? Saiu um hidrogênio. Vai entrar o quê? Vai entrar esse daqui. Na verdade, há uma eliminação nos dois lados, né? Mas essa é uma reação de substituição. É eliminação porque eles precisam sair para os outros se juntarem. E aqui também, ó, mais uma. Eles só se unem, né? Duas moléculas do mesmo composto, que há uma substituição desse hidrogênio aqui, para a entrada de outra molécula dessa. Se você ver, são duas moléculas iguais, juntas numa só. Só que agora a gente vai ver o exemplo das reações SN2. E o que está acontecendo nessa imagem aqui? A gente vai ver da esquerda para a direita. Aqui é mais fácil você compreender o início, o estado de transição e os produtos. O início aqui a gente tem apenas só os reagentes. Depois, quando vai acontecendo esse ataque aqui, ó, quando vai acontecendo o ataque, eles ficam no estado de transição, que é ao mesmo tempo que um vai entrando, o outro vai saindo, tá? Isso que é o estado de transição, quando um vai entrando, o outro vai saindo ao mesmo tempo. E quando chega nesse momento onde estão os dois exatamente quase numa distância, não a mesma distância, porque se você ver, aqui eu coloquei a distância de 2,9, aqui está a ponto, porque eu peguei isso do meu TCC, aí meu TCC eu botei ele em inglês, e aqui são 2,09 angstrom, que está em angstrom, que é a unidade de medida aqui, e aqui está uma distância de 2,16 angstrom. Mas se você ver, a distância não é tão grande, comparado aqui, ó. Nesse aqui, a distância entre o cloro e o carbono é de 1,84. E o outro, ó, a distância entre esses dois, dessa molécula aqui, onde tem um pontinho vermelho, é maior, é 2,71. Quando acontece a reação, essa molécula verde ela vai se afastando, já foi para 2,09, e a molécula vermelha ela vai se aproximando. Tá vendo? Ó, saiu de 2,71 foi para 2,16. No final, a outra molécula se junta, ó, se une, fica mais perto, 1,43, e a outra fica bem mais longe, 3,40. Esse é o estilo da substituição por SN2. Porque há esse tempo, há esses estados de transição. Há esse tempo que a molécula leva entre uma se aproximando e a outra se afastando. E tem um momento onde elas duas estão praticamente na mesma distância uma da outra. Tudo certo, né? Aqui são mais reagentes. Só muda o grupo que está atacando. Ó, aqui é uma molécula maior, que é o OH3-, e aqui é só o OH-. Então, muda o ataque, ó, mas a reação acontece da mesma forma. Há o ataque, há essa distância no começo, a distância se encurta entre o ataque e eles se ligam e encurtam mais ainda. E o grupo de saída, há um afastamento, depois eles ficam iguais, basicamente nessa molécula aqui, ó, houve de eu ter pegado a distância, conseguindo pegar, que eu calculei essas geometrias num programa de computador. Então, eu consegui pegar a distância exata e na metade, no meio termo ali, onde as duas moléculas ficam exatamente separadas na mesma distância, e aqui
O afastamento completo do grupo de saída e a entrada do outro grupo que vai fazer parte agora na ligação. Aqui tem o dizendo, né, quais são as cores que estão ali. Essa cor mais vermelhinha, uma vermelho mais escuro é do bromo, o cinza mais escuro é do carbono, o verde é do cloro, esse meio, ficando meio branco é do hidrogênio e esse vermelho é do oxigênio. Agora, essas foram as reações de substituição. Agora a gente vai para uma outra reação, que são as reações de eliminação. Como o próprio nome anterior diz, né, substituição, um substitui o outro, na eliminação não há uma substituição, há uma eliminação. Sempre vai haver uma eliminação. Ninguém vai substituir ninguém. Um grupo, mas sempre vai ter essa mesma coisa. Um vai atacar e o outro vai sair espontaneamente. Mas o outro não vai entrar na molécula e fazer a ligação, uma ligação de substituição. Ela vai capturar um hidrogênio. E como é que a gente vai ver, né? O que eu coloquei aqui, as reações de eliminação 1 e 2 acontecem entre os compostos orgânicos. Seu mecanismo é mais complexo do que parece, mas, em resumo, há um ataque a um hidrogênio ligado a um carbono da cadeia carbônica. O hidrogênio é capturado pela base de Lewis e um outro átomo, em uma posição oposta ao hidrogênio que sofreu o ataque, sai de forma espontânea da molécula ao qual se ligava e uma ligação dupla é formada no composto orgânico. Então, o que eu escrevi aqui foi para descrever o que estava acontecendo aqui. De novo, novamente, tem uma base de Lewis, e essa base de Lewis ela vai atacar, dessa vez, não o carbono, mas sim o hidrogênio. Se você, é muito importante você prestar atenção qual hidrogênio essa base de Lewis vai atacar, porque o grupo que vai sair, ele tem que estar de uma forma oposta ao hidrogênio que for atacado. Tá vendo? São poucas as coisas que você precisa saber sobre as reações orgânicas na sua vida. Mas algumas pequenas coisas como essa, sobre como funciona a eliminação, que a base de Lewis, o grupo que vai atacar, tem que atacar um hidrogênio que está em uma posição que diferente ou de forma oposta do grupo que vai sair. Sempre vai ser assim na eliminação. Então, essa base de Lewis ela vai atacar esse hidrogênio e o que vai fazer? Ele vai tomar para si esse hidrogênio e esse cloro aqui vai sair como Cl- e para restabelecer as ligações daquela molécula, o carbono ele vai fazer uma ligação dupla com outro carbono e vai ficar a molécula dessa forma aqui. Antes, ela não tinha ligação dupla, no final, ela vai ter ligação dupla. Na eliminação, sempre vai ter a formação de um composto com ligação dupla, professor? Sempre vai ter. Eliminação, sempre vai ter um composto que vai, a base de Lewis vai tomar para si o hidrogênio, vai ter um composto com ligação dupla, um composto orgânico com ligação dupla, mais o composto que saiu. Normalmente, essa base de Lewis aqui, que é um H, normalmente é a água. Mas aqui a gente utiliza de uma forma global, uma base de Lewis para não a gente ficar só apegado à água. Mas na maioria das vezes, na maioria dos casos, na maioria das reações que a gente estuda, o produto é água e uma reação com uma dupla ligação. Essas são um tipo e um tipo bem global, assim, bem resumido. Claro, como as reações de substituição, as reações de eliminação também têm outras fases, outros mecanismos, mas a gente não precisa estudar porque o que interessa é isso. A forma que há o ataque e a forma que há essa eliminação e a forma que os produtos são gerados no final. Basicamente, é isso que a gente precisa saber. Novamente, eu continuo explicando, né? Nesse exemplo, a base de Lewis, Bl, ataca o H, o hidrogênio ligado ao carbono da substância. Rouba para si e, de forma espontânea, o cloro localizado em um local oposto ao ataque sai da molécula. E, no fim, a dupla... e, no fim, a ligação dupla no composto orgânico é formado para restabelecer a estabilidade do composto.
justamente isso que eu estava falando. Tem um ataque no hidrogênio, o cloro sai, forma a ligação dupla, o composto que atacou fica com hidrogênio, aí os produtos são o composto que ficou com hidrogênio, a molécula orgânica com ligação dupla e no final o cloro negativo. Assim como as reações de substituição, as de eliminação também acontecem, as duas em conjunto, e disputa qual predomina, separados apenas pelo fato da a E1 não ter estado de transição e a E2 de ter estado de transição. Então, novamente, o que vai separar essas moléculas, essas reações, por ela ser eliminação do tipo de ordem 1 ou de eliminação de ordem 2, é se um vai ter um estado de transição ou não. Na E1 não tem o estado de transição e na E2 tem o estado de transição. Como a gente pode representar um E1 dessa forma, uma forma direta? Está aqui o composto, esse aqui é o composto que vai atacar, atacou, saiu essa molécula de OH, produziu a água e fez a ligação dupla. Fim. Essa é uma eliminação. Mas você tem que entender o que está acontecendo aqui. Esse composto aqui vai atacar esse hidrogênio aqui, mas por várias outras reações que irá acontecer, vai sair também o, o oxigênio e no final vai ter o composto orgânico com uma ligação dupla. Sempre. É esse tipo de coisa aqui que poderia cair no Enem. O que é que está acontecendo aqui? Que tipo de reação orgânica está acontecendo aqui? Uma reação de eliminação. Poderia ser esse tipo de pergunta que eu poderia fazer tanto na minha atividade, né, que eu vou fazer para vocês fazer, como uma questão do Enem. O que é que essa reação está acontecendo? Aí você diz uma eliminação, uma reação de eliminação. Vai ter lá, claro, as alternativas né, para você escolher. Já na E2, o que é que a gente pode observar na E2? Há um estado de transição. Aqui, aqui é os reagentes, aqui é o estado de transição, ó, onde as moléculas estão ficando de um caminho numa distância igual. Se vocês não estão compreendendo aqui, o que é que está acontecendo? A substância que está atacando é essa daqui, ó. Ela vai atacar o hidrogênio dessa molécula orgânica aqui. E o grupo que vai sair é esse vermelho aqui. E esse vermelho escuro é o bromo. Então, o bromo vai sair e essa molécula aqui, que tem o oxigênio, que é o OCH3 menos, vai atacar o hidrogênio e vai ficar aqui, ó, o estado de transição, ó, o ataque, o hidrogênio saindo e o cloro saindo também. E no final vai ter aqui, ó, ligação dupla, composto com ligação dupla, o outro composto aqui que está com o hidrogênio agora, que ele roubou daqui, e o outro composto que é o bromo menos. Então sempre vai ser assim. No outro, vendo outro ataque com outra base de Lewis. Essa aqui agora, o OH menos. Ela está atacando o hidrogênio, o bromo está saindo, ó. O bromo está saindo aqui no estado de transição, está numa distância igual aqui, ó, basicamente igual. E no final aqui, ó, ligação dupla, a molécula de água, né, que um OH menos, ela mistura com o hidrogênio e faz o H2O. A água e o bromo. Simples demais. Olhou aqui, ó, com estado de transição, no final vai dar uma eliminação. Até deu uma rimada. Mas é, é isso, justamente essas coisas que vocês têm que entender quando a gente fala de reação orgânica. E eu queria fazer uma aula prática com vocês, né, mas infelizmente não dá, porque eu não posso ter aula híbrida ainda por causa da dose da Covid. Eu só posso entrar em sala de aula 29 dias depois da segunda dose. Eu tomei a segunda dose semana passada, então acho que não vai dar tempo. Esse ano, né, infelizmente. Fico muito triste por não conhecê-los pessoalmente. Mas quem sabe aí, né, nos encontramos em algum local. Exemplo da utilização, né, dessas reações. Que vantagens há de produzir estes materiais para o nosso dia a dia? Por que há baldes de plástico e não de chapa metálica ou madeira como antigamente? Aqui é um questionamento, né? Se não fosse as reações orgânicas, a gente não teria o plástico. E não tendo plástico, a gente sempre teria o quê? Ter que carregar, por exemplo, ter que carregar água naqueles baldes pesados de lata, né? Para quem não conhece, antes os baldes eram
as pessoas carregavam água em, eles chamavam em latas de metal. Era um metal ali, aquelas grandes latas, principalmente para quem mora no sítio. E era muito pesado. A lata em si, seca, já era pesada, imagina quando você enchia. Então, uma das coisas que essas reações nos proporcionou foi justamente a gente hoje ter utensílios de plástico. E hoje a gente pode ter baldes, por exemplo, baldes de plástico, e podemos carregar uma quantidade de água que antes a gente carregava o dobro do peso, a gente carrega muito mais leve. Então, para a necessidade humana, as reações orgânicas, ela trouxe esse bem muito gigantesco que a gente mal para pensar, né? A gente fala que tem um livro que são os 17 botões de Napoleão, que são 17 moléculas que mudaram o mundo. Então, a molécula do o polímero é uma dessas moléculas que está naquele livro, uma das moléculas que eles dizem que salvou o mundo justamente por ter produzido a era do plástico, né, como a gente fala, essas coisas estão, esses utensílios que a gente tem tanto na nossa casa que antes a gente não tinha. Mas a partir do desenvolvimento dessa molécula, o polímero, e do estudo dessas reações orgânicas, tanto da eliminação quanto da substituição, a gente consegue ter esses utensílios em casa que são bem mais práticos para a gente. Sim, um detalhe que eu não falei para vocês, e que é importante também. Eu falei que nas reações sempre há substituição SN1 e SN2. E na eliminação sempre a eliminação é 1 e a eliminação 2. Mas, na verdade, o que acontece são todas essas reações. Tanto a eliminação como a substituição está acontecendo ali no composto. Mas, novamente, o que é que vai prevalecer? É a que tiver mais constância, a que tiver mais predominância ali acontecendo. O que o produto está acontecendo, que está dando mais produtos, que está favorecendo mais os produtos. E como a gente vai saber, aí você pergunta, professor, mas como é que eu vou saber qual está acontecendo? Ah, isso aí vai depender muito de muitos fatores, principalmente dos compostos que estão aqui fazendo essa reação. Então, o que acontece é isso, todas as reações estão acontecendo, mas uma só vai prevalecer. Por quê? Porque aquela reação favorece mais o mecanismo. E sempre vocês, em relação a responder perguntas, sempre vai ter como você saber qual reação está acontecendo. É mais importante você saber identificar a reação que está ali sendo proposta. Essa é a principal meta que você tem sobre esse assunto. Não ficar pensando, se todos acontecem, qual é que acontece? Não, isso aí vai ser colocado na questão, certo? Então, porque os fios elétricos são revertidos de plástico e não mais de porcelana ou tecido isolante, como antigamente. O revestimento de plástico é mais maleável que a porcelana. Também é bem mais robusto e resistente às intempéries do que os tecidos. E tudo isso sem prejudicar o isolamento eletrônico. Está vendo mais uma coisa? Nossa casa é completamente composta por fios. Eu mesmo aqui estou em volta de muitos fios. Ó, vou pegar aqui, ó. Um fio aqui, por exemplo, o carregador da minha MBR. Ela é plástico. Os fios são em volta de plástico ou de borracha, né? Então, que a borracha e o plástico são basicamente uma são moléculas que estão juntas de forma diferente, assim por dizer. São a mesma molécula que está junto de forma diferente. Então é isso. Essas são as reações de eliminação e substituição. É isso que eu queria mostrar para vocês. Vou fazer. Temos mais uma próxima aula, mais uma aula próxima semana. Temos mais uma atividade. Peço a vocês que façam a atividade que eu coloquei já, que vai servir para nota. Iranildo, auxilie as pessoas a fazerem a atividade, por favor. Eu acho que vocês devem ter, ou não sei, algum grupo que só são vocês, que vocês falam mais. Então, dê aquela. A gente só tem o do terceiro ano e o que foi criado agora, somente. Ah, pois, dê uma incentivada aí às pessoas que
não estou fazendo, para fazer atividade, para a gente ter essa nota, para eu conseguir fechar a nota de vocês. Não é uma atividade difícil, está fácil. É só seguir lá as recomendações do material de apoio. E qualquer dúvida, eu estou à disposição e tem aula gravada também. Eu acho. Não, não. A de vocês foi só o material que eu estou dizer. Mas qualquer dúvida é só falar comigo. E é isso. Sem, sem BO, para a gente terminar logo esse ano, né? Eu sei que vocês estão doidos aí, estão livres, basicamente livres, né? Mas a gente É, precisa. bem dizer isso. Mas a gente precisa, principalmente para colocar no estoque de vocês, né? Felizmente, Aham, vocês. O que adianta vocês terminarem a faculdade, terminarem o ensino médio lá, mas no estoque estão sem nota de química. Não tem como, né? Então, aham. ou tem uma nota baixa, né? Então, essa é importante para vocês. Dizer uma coisa, vai fazer um ensino superior, Iranildo? É, eu tô pensando. Tá pensando? Pensa em fazer o quê? Eu tô pensando em fazer pedagogia. Pedagogia. É bom. Onde você pensa em fazer? Tô vendo ainda. Mas é bom, não se prepare. Pedagogia não é um curso difícil de se entrar, né? Quando eu falo isso assim, eu falo em relação a outros, né? Como medicina, principalmente medicina. Mas é um curso fácil, assim, em teoria de entrar, né? Normalmente alguns cursos são fáceis de entrar e difíceis de sair, mas com esforço você consegue. Esse é o conselho que eu lhe dou. Continue assim mesmo. E quem sabe aí, não, você não pode ser o próximo que está aqui no meu lugar, né? Ou em alguma instituição. E quem sabe aí, na família não tem um futuro doutor, né? Em pedagogia. Isso é trazendo orgulho, né? Então, bom resto de segunda. Eu vou encerrar aqui a gravação. Encerrar a aula também. Eu tenho outro